Tudo bem com você? Estamos mais esta manhã aqui juntos para aprendermos a palavra do Pai. E o tema hoje é: Eis-me aqui, fala, pois o teu servo ouve. E aqui iremos aprender um pouquinho mais com essa história de Samuel, quando Deus fala com ele. E ali, então, ele entrega o que Deus tem e vemos, então, a jornada de fidelidade com esse momento de intimidade com o Pai. Samuel estava ali no templo e dormindo e o Senhor o chamou. E ali o Senhor conversou com ele e assim foi estabelecendo a vida e o ministério de Samuel. Você ouve o Pai? Você está disposto a ouvir o Pai? Você quer ouvir o Pai? Então vamos juntos aprender essa palavra nesta manhã. Amém? Deixa eu colocar o comentário. Eu gostaria também de orar com você antes e juntos caminharmos pela palavra de Deus, buscando sabedoria e aplicação no nosso dia a dia. Amém? Então vamos lá? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu louvo a Ti pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma manhã que o Senhor nos concede para aprendermos juntos a Tua santa palavra e estarmos aqui, Senhor, caminhando dentro do Teu querer e da Tua vontade. Meu amigo Espírito Santo, eu me rendo plenamente em dependência da Tua revelação, do Teu cuidado, daquilo que a Tua palavra diz, que é só eu abrir a minha boca e o Senhor encherá conforme a Tua revelação para nós no dia de hoje. Assim eu te louvo e te bendigo, porque eu dependo exclusivamente de Ti para cumprir aquilo que o Senhor tem na minha vida para o Teu propósito. Assim eu te louvo, te bendigo e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Então, hoje estaremos falando acerca dessa situação, né, a qual Samuel havia vivido ali com Deus, e isso nos ensina muitas coisas, né? Samuel, ele era filho de Ana, ele havia sido entregue desde menino, muito pequeno, ali, né, no templo do Senhor, e quem cuidava do templo era o profeta Eli, né? E aí, diante disso, Samuel cresceu dentro do templo, porque ele foi oferecido a Deus, né? Ana ofereceu ali Samuel para o serviço do rei, né? Do rei dos reis. E aí, aqui vemos que Ana havia feito uma escolha e Samuel estava ali, à disposição para aprender e ouvir a voz de Deus, porque ele seria o novo profeta, né? E aqui Samuel ainda ajudava, né? À medida que ele ia crescendo, mesmo um menino ali, ele ajudava Eli na adoração naqueles dias, né? E Eli já não recebia, né, as mensagens vindas do Senhor, e as visões eram cada vez mais raras. Então o Senhor praticamente não falava mais com Eli, né? E ali, certa noite, né, Eli ali quase cego já, ele dormia em seu quarto, e Samuel estava ali na tenda sagrada, né, onde ficava ali a arca da aliança, a lâmpada de Deus. E então Samuel dormindo, ele ouve: Samuel, Samuel, né? E aí ele corre pro quarto de Eli e fala: o Senhor me chamou, eu tô aqui, eis-me aqui. Daí ele falou: não, eu não te chamei, volte a dormir. Samuel voltou a dormir, daqui a pouco Deus falou de novo com ele: Samuel, Samuel. Ele corre de novo pro quarto de Eli, achando que era Eli que estava chamando, porque ele até então não tinha ouvido a voz de Deus, né? E então, quando o Senhor
né, quando ele volta no quarto de Eli, e ali ele fala, não, eu não te chamei, pode voltar a dormir, né, e pela terceira vez isso acontece, ele vai ao quarto de Eli, ali ele tem a compreensão no mundo espiritual que é Deus chamando Samuel, né? E ele falou assim, vá para o seu quarto e quando você ouvir a voz de novo, você fala, eis-me aqui porque teu servo ouve, né? Então é muito lindo, eu lendo ontem e assim, vinha tanta alegria no meu coração de entender que assim como Deus ia no fim da tarde, né, ali no início da noite, se encontrar com Adão e Eva no jardim, ele ia lá conversar com eles, né, verificar como eles tinham passado o dia, por mais que ele soubesse, mas isso é o quê? Uma questão de intimidade, uma questão de busca, uma questão de estar ali íntima do seu Criador, né? Estar íntima ali do seu Pai. E então, Deus também aqui, né, chama Samuel, e é tão lindo, porque pela terceira vez, quando ele volta, a palavra de Deus diz que Deus, ele foi e ficou, a presença dele estava ali, né? Ele foi e ficou parado ali diante de Samuel quando o chamou. Então isso é lindo, porque a gente vê que Deus quer se relacionar conosco, né? O Senhor quer falar conosco, há um propósito de Deus de ir ao nosso encontro. Tanto é que quem primeiro veio ao nosso encontro foi Ele, porque foi Ele que mandou o Filho para morrer por nós, foi Ele que nos salvou, né? Então, de alguma forma, você vê aí o cuidado de Deus relativamente buscando permanecer com intimidade conosco, né? Nessa intimidade, ele faz a mesma coisa aqui com Samuel. Ele vai ali, ele fica, né? A palavra diz que o Senhor, ele foi, né? Eu até escrevi aqui, aqui diz assim, ó, quando Samuel voltou para a cama, então o Senhor veio e ficou ali como fez antes, e chamou ele novamente. Então quer dizer, o Senhor estava ali chamando ele, né? E assim, o quão ruim é quando você não conhece a voz de Deus, o quão ruim é quando você não tem intimidade com Deus. Só que vai ter que ter um primeiro momento, como teve o primeiro momento aqui com Samuel. Então, quando Samuel, de alguma forma, ele vê ele ouve, né, na verdade, ele ouve ali a voz de Deus e ali Deus começa a falar para Samuel, né? E ali o Senhor se revela a ele e dá também uma palavra para ele entregar, né? Que também é muito dura. A palavra que Deus estava entregando para Samuel entregar para o profeta Eli era muito dura. Tanto é que depois que Deus falou o que ele tinha para falar, ele, de alguma forma, Samuel, ele permaneceu até amanhã na cama. Ele ficou lá no quarto dele até o tempo, depois que ele abriu ali a porta, né, da tenda onde ele estava, a tenda sagrada, e então Eli vai até ele e fala, que foi que o Senhor te falou? E ali ele com muito medo, né, ele não queria falar o que Deus havia entregado para ele falar para Eli. E ali com muito medo, só que a forma como Eli o abordou também gerou um temor em Samuel, porque Samuel aqui, ele ouviu a voz de Deus, o Senhor falou, fale para Eli, né? O Senhor deu um recado para ele entregar para Eli. E aqui, então, ele ficou com medo, porém, Eli também o abordou de uma forma que ele falou assim, ó, se você não entregar tudo que Deus falou para você, ele vai de alguma forma te punir, né? Ele vai te punir, então pode falar para mim tudo que ele falou, né? O Senhor vai pesar a mão sobre você por ele ter entregue um recado a você e você não ter me dito. E ali também houve um temor, né, da parte de Samuel.
E então ele começa a dizer: olha, Samuel, Deus veio até mim, falou que era algo terrível, né, que ele ia fazer, e que todos que ouvissem esse recado dele, né, ouvissem falar disso, iriam ficar apavorados. Mas Deus disse para eu te dizer que você não corrigiu seus filhos, você viu que os seus filhos estavam falando contra Deus e ao invés de ensiná-los ou pará-los, você simplesmente não fez nada. E aí, como você não fez nada, né? Aqui, nesse dia da visitação do Senhor, e é a respeito justamente da sua família, do começo ao fim, Deus diz que vai castigar. Porque seus filhos falaram contra Deus e você não fez eles parar. E ali Deus disse que não importa qual sacrifício você faça, seja sacrifício ou entregue uma oferta, não será suficiente para pagar o terrível pecado que você cometeu. E aqui eu acredito que é de fato o pecado que Deus nos alerta, né? Qual é o pecado que Deus nos alerta? O Senhor nos alerta que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Porque aqui ele falou que não importa qual sacrifício ele entregaria ou oferta, não seria perdoado, porque era terrível aquilo que ele havia feito. Então a gente vê que Deus ele perdoa todos os pecados, exceto blasfemar ou desacreditar do Espírito Santo. E aqui ele falou, não importa o que você faça, não tem perdão. E Deus ainda manda te dizer, né, que de alguma forma aquilo que ia acontecer, né, com os filhos dele, todo mundo ia ficar sabendo ali, né, era algo já determinado por Deus. E ali quando ele ouve, né, quando ele ouve e ali ele fica sabendo que Deus vai castigar severamente, né? De alguma forma a vida dele, da família dele, né? Aí então ele diz para Samuel que Deus é Deus, né? Ele é Deus e ele sabe o que é melhor. Ele vai saber o que é necessário e que ele faça como ele achar melhor, porque ele é Deus, né? Então ele aceita ali a sentença de Deus, né? E de alguma forma, o que acontece em relação a Samuel? Samuel, ele vai crescendo, ele cresce ali com o Senhor, né? E tudo que Samuel fazia, né? Deus de alguma forma batia o martelo ali. Então tudo aquilo que Deus revelava ao profeta Samuel, que aqui ele estava ainda em treinamento, né? O Senhor velava por aquilo que ele falava. Então tudo que ele fazia acontecia. E aí a fama de Samuel correu de norte a sul do país, né? E todo mundo começou a dizer, de fato, ele é um profeta de Deus. Ele é um profeta de Deus. E aí, no mesmo lugar que o Senhor apareceu ali para ele, né, em Siló, onde o Senhor havia se revelado a Samuel, ali o Senhor continuou essa intimidade com o profeta. E aí, à medida que ele entregava aquilo que era de Deus, o nome dele se espalhava de forma honrosa, porque aqui falava assim, Samuel é um profeta de Deus. E aí ele era respeitado por todo Israel. Então é importante você, profeta, importante você que tem uma incumbência de entregar aquilo que vem de Deus, ter a plena convicção de que foi Deus que te falou e a forma como você vai falar, como Deus disse que deveria ser, e ser fiel a Deus, para que dentro dessa intimidade, dentro dessa fidelidade, o Senhor possa ali permanecer falando, o Senhor possa ali continuar, né, honrando tudo aquilo que ele pede para você falar, porque aquilo que o profeta fala se cumpre, né? Então é importante você saber que essa busca de intimidade é essencial para aquilo que os planos de Deus. Então eu e você, não sei qual é o dom, não sei
qual é o chamado de Deus para sua vida. Mas você que é profeta, busque caminhar na direção de Deus, busque entregar exatamente como ele falou, busque não ter medo do homem. Eu sei que é difícil porque eu mesma, né, dentro desse chamado também de Deus, de missões, muitas vezes Deus me pede para falar alguma coisa e eu fico ali, meu Deus, mas como que eu vou falar isso? Né? O mesmo temor que veio aqui humano sobre a vida de Samuel, veio sobre as nossas vidas, mas a gente tem que obedecer ao Pai, a gente tem que obedecer aquilo que Deus está falando, porque uma coisa é desagradar o homem, outra coisa é cair na mão do Deus vivo. Né? Então aqui quando ele disse, conte-me tudo que Deus disse, né? Não esconda nada, porque senão ele vai te castigar severamente, o castigo de Deus é pior, né? Então você só é um canal para transmitir em amor, né? De alguma forma, amenizar o máximo que você pode, né? A situação, mas dizer o quão verdadeiro Deus te disse para falar aquilo. Né? É óbvio que de alguma forma tem palavras que são muito duras. Essa aqui era uma palavra dura. Deus vai vir sobre a sua família. Isso é muito terrível de dizer para alguém, né? E de alguma forma a ira dele vai se estabelecer e todo mundo vai ficar sabendo, né? E aí a gente sabe, lendo os capítulos, né, seguintes, que os filhos de Eli foram para a guerra, eles morreram lá, e aí quando Eli ficou sabendo, ele caiu da cadeira, morreu, e aí as esposas, né, uma das esposas que estavam grávida ali, que era filha de Eli, né, uma das esposas dele, soube, o bebê morreu na barriga e ela também morreu, quer dizer, Deus dizimou a família de Eli. Literalmente, do início ao fim, desde de Eli aos seus filhos, aos filhos dos filhos, Deus, na verdade, dizimou uma geração, né? E ali, então, o profeta teve essa incumbência de levar a palavra de Deus, então não tema o homem, mas tema Deus. Eu sei, porque eu já passei por essa situação e é muito difícil, mas eu obedeci a Deus, né? Então, é difícil. Mas você se prepara, você pede coragem, você pede ousadia, você esteja atento à voz, né, do Senhor e esteja aí buscando ter essa intimidade, né? Porque Deus, da mesma forma que trouxe uma palavra muito dura para Eli, Deus também traz palavras de bênção, né? Porque Deus, de alguma forma, ele fala tanto a correção, quanto também as palavras de amor. A gente vê ali Deus também levando o profeta para ungir Davi, né? Então, quer dizer, ali ele estava entregando a bênção do Senhor sobre a vida de Davi, né? Então, de alguma forma, Deus, ele leva as duas partes, tanto aquilo que precisa ser corrigido, ou uma sentença, como também uma palavra de amor, de promessa daquilo que ele tem para realizar em você e através de você. Então é importante que seus ouvidos estejam atentos à voz de Deus e você de fato cumpra e viva aquilo que ele está dizendo para você. Amém? Então vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, porque esta palavra onde o Senhor fala a Samuel ainda menino, a ponto que ele ouve a tua palavra e acha ali que é Eli o chamando, e pela terceira vez ele se posiciona diante de ti. O Senhor entrega um recado muito duro para ele entregar ao profeta Eli, a qual já estava velho e não tinha mais revelação alguma do Senhor. E o Senhor levanta então Samuel, Pai, para trazer ali o recado do Senhor para a vida de Eli. Então, Pai, que o Senhor possa nos usar, que os nossos ouvidos, em nome de Jesus, estejam prontos, abertos, dispostos a ouvir a Tua voz, disposto a ter intimidade contigo, um tempo de intimidade contigo, porque ali Deus visitou e ficou ali com Samuel e entregou o recado para ele, que assim possamos dar, Senhor,
e investir o nosso tempo dentro da intimidade de ouvir a tua voz e estar prontamente disposta a, quando o Senhor falar, dizermos a mesma palavra que o profeta Samuel disse: eis-me aqui, Pai, fala porque teu servo ouve, fala porque tua serva ouve, fala porque eu estou aqui para ser guiada e fazer aquilo que o Senhor tem através de mim. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa apurar os ouvidos dos teus filhos, que o Senhor venha dar sensibilidade, que o Senhor venha se revelar a eles e eles possam se dispor, assim como Samuel esteve disposto a ouvir Deus e entregar e falar aquilo que era verdadeiramente único do Senhor. Por mais que ele temeu ali o profeta Eli, assim muitas das vezes acontece conosco, mas devemos temer a ti, Senhor, e não ao homem, porque o homem é igual a nós, errantes, imperfeitos, mas o Senhor é Deus acima de tudo e de todos. O Senhor é o grande eu sou, e nada que o Senhor nos pede, o Senhor já nos tem uma solução para aquilo. Então, maravilhoso Deus, que o Senhor nos capacite mais e mais a levarmos aquilo que é a tua vontade, a profecia que vem de ti, seja para bênção ou para correção em amor, mas que possamos estar ali dispostos a falar e entregar aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, amém. Então, saiba que você pode estar disposto e sensível à voz de Deus para ali levar o recado daquilo que ele entrega para executar os planos de Deus. Aqui, lembre-se, curta, se inscreva, compartilhe, deixe seu like aí e semeie essa palavra em nome de Jesus na vida de mais alguém, porque o semear, você planta a palavra de Deus no coração de mais alguém, porque tem uma parte na Bíblia que diz assim, que Paulo, né, pregou, Apolo ali regou, né, continuou falando, e o Espírito que dá o crescimento diante de tudo aquilo que é falado. Então, em nome de Jesus, que você possa semear esta palavra para que o Espírito Santo regue essa semente no coração de alguém e dê os frutos daquilo que ele tem como propósito. Amém? Tem o Pix, se você quiser semear na minha vida, fique à vontade, Deus te abençoe cada vez mais em nome de Jesus. E amanhã, o Senhor permitindo, estaremos aqui novamente para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe.